Dicas de como conviver com a pessoa com deficiência visual. Carlos Fragata. Caro leitor, Dicas de como conviver com a pessoa com deficiência visual é um manual que tem como objetivo proporcionar à sociedade e ao público leitor conviver com deficiente visual de maneira natural, com respeito e sem atentar contra a sua dignidade. Neste sentido, buscamos proporcionar informações que possam subsidiar a convivência, bem como sua utilização como ferramenta. Pessoa com deficiência. A construção de uma verdadeira sociedade inclusiva passa também pelo cuidado com a linguagem que se expressa, voluntariamente ou involuntariamente, o respeito ou a discriminação em relação a pessoas com deficiência. Ao longo dos anos, os termos que definem a deficiência foram adequando-se à evolução da ciência e da sociedade. Atualmente, o termo correto a ser utilizado é pessoa com deficiência, aprovado pela Convenção Internacional para a Proteção e Promoção dos Direitos e Dignidade das Pessoas com Deficiência, e pela Assembleia Geral da ONU, em 2006, e ratificada no Brasil em junho de 2008. O que é deficiência visual? A deficiência visual é definida como a perda total ou parcial, congênita ou adquirida, da visão. O nível de acuidade visual pode variar, o que determina dois grupos de deficiência: cegueira, a perda total da visão ou pouquíssima capacidade de enxergar, o que leva a pessoa a necessitar do sistema Braille para leitura e escrita. Baixa visão ou visão subnormal. Caracteriza-se pelo comprometimento do funcionamento visual, mesmo após tratamento ou correção. As pessoas com baixa visão podem ler textos impressos ampliados ou com o uso de recursos ópticos especiais. Evite expressões preconceituosas. Os preconceitos ou ideias pré-concebidas em relação à pessoa com deficiência visual podem ser identificados em expressões, falas e atitudes como: coitado, você está sozinho aqui? Ele é cego, mas é tão inteligente. Ou atitudes superprotetoras, que se baseiam na noção de que a pessoa com deficiência visual não é capaz ou não possui habilidades para desempenhar atividades complexas e ou corriqueiras. Por outro lado, existem preconceitos ou mitos de que a pessoa cega seria dotada de talentos incríveis, que seria um músico virtuoso, entre outros. Todas essas crenças necessitam ser desconstruídas para que possam reconhecer e conhecer a pessoa com quem nos relacionamos, e não nos fixemos somente em uma característica ou condição que ela apresente. Uma pessoa que usa óculos tem deficiência visual? Não. A pessoa que usa óculos ou lentes corretivas não possui deficiência visual. Embora muitas pessoas com baixa visão façam uso dos óculos, a possibilidade de enxergar depende das patologias visuais apresentadas. A pessoa com deficiência visual usa computador? Acessa a internet? Sim, existem softwares que permitem o uso de computadores por meio de vozes sintetizadas, além de permitirem ao deficiente visual utilizar todos os recursos do computador, inclusive navegar pela internet e mandar e-mails. Para quem tem baixa visão, existe a possibilidade de alterar o tamanho das letras e o contraste.
Dicas para o convívio com o deficiente visual. No convívio com deficientes visuais, deve-se agir com naturalidade, pois apresentam as mesmas características de qualquer pessoa, ou seja, podem conviver socialmente, estudando, trabalhando, tornando-se autossuficientes. Não sinta pena da pessoa com deficiência. A educação e a reabilitação permitem superar dificuldades. A cegueira é uma deficiência, não uma doença. Ao andar com uma pessoa com deficiência visual, deixe que ela segure seu braço. Não a empurre. Pelo movimento de seu corpo, ela saberá o que fazer. Se ela estiver sozinha, identifique-se sempre ao se aproximar dela. Nunca empregue brincadeiras como "adivinha quem é?". Ao ajudá-lo a sentar-se, coloque a mão da pessoa cega sobre o braço ou encosto da cadeira, e ela será capaz de sentar-se facilmente. Ao observar aspectos inadequados quanto à sua aparência, não tenha receio em avisá-la, discretamente, a respeito de sua roupa, meia trocada, roupas pelo avesso, zíper, etc. Ao orientá-la, dê direções do modo mais claro possível. Diga direita ou esquerda, de acordo com o caminho que ela necessite. Nunca use termos como ali, lá. Ao estar com ela durante a refeição, pergunte-lhe se quer auxílio para cortar a carne, o frango ou adoçar o café, e explique a posição dos alimentos no prato. Ao auxiliar a pessoa cega a atravessar a rua, pergunte-lhe antes se ela necessita de ajuda e, em caso positivo, atravesse-a em linha reta, senão ela poderá perder a orientação. Não pense que todas as pessoas com deficiência visual possuem dons artísticos, em particular musicais. Se conviver com uma pessoa com deficiência, nunca deixe uma porta entreaberta. As portas devem estar totalmente abertas ou completamente fechadas. Conserve os corredores livres de obstáculos. Avise-a se a mobília for mudada de lugar. Se você for a um lugar desconhecido para a pessoa cega, diga-lhe, muito discretamente, onde as coisas estão distribuídas no ambiente e quais as pessoas presentes. Se estiver numa festa, veja se ela encontra pessoas com quem conversar, de modo que se divirta tanto quanto você. Ao apresentá-la a alguém, faça com que ela fique de frente, impedindo que a pessoa cega estenda a mão, por exemplo, para o lado contrário em que se encontra a pessoa apresentada. Se a pessoa com deficiência visual estiver acompanhada, dirija-se diretamente a ela, identifique-se e faça contato físico. Toque ligeiramente seu braço ou seu ombro, mostrando que está se dirigindo a ela. Também não é o caso de falar aos berros. Às vezes, as pessoas evitam usar palavras como ver, olhar, cegueira, quando conversam com a pessoa com deficiência visual. Não há motivo para isso. Ao afastar-se da pessoa cega, avise-a para que ela não fique falando sozinha. Lei. A Lei nº 7.853/89 e o Decreto nº 3.298/99 balizam a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, criando assim as principais normas de acessibilidade. A Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência, CORD,
é o órgão de assessoria da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, responsável pela gestão de políticas voltadas para a integração da pessoa com deficiência, tendo como eixo focal seus direitos e a promoção da cidadania. Lei de Acessibilidade. O Brasil possui legislação específica sobre acessibilidade. É o Decreto-Lei nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, também conhecido como Lei de Acessibilidade. O documento estipula prazos e regulamenta o atendimento a necessidades específicas de pessoas com deficiência e urbanística, de comunicação e informação, de transporte coletivo, bem como a execução de qualquer tipo de obra com destinação pública ou coletiva. Lei de Cotas. A Lei nº 8.213/91, que regulamenta cotas para as pessoas com deficiência, dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência e dá outras providências à contratação dessas pessoas. Artigo 93. A empresa com 100 ou mais funcionários está obrigada a preencher de 2 a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência, na seguinte proporção: até 200 funcionários, 2%. De 201 a 500 funcionários, 3%. De 501 a 1.000 funcionários, 4%. De 1.001 em diante funcionários, 5%. Lei do Cão-Guia. A Lei nº 11.126, de 27 de junho de 2005, regulamenta o direito da pessoa com deficiência visual, usuária de cão-guia, ingressar e permanecer com o animal em todos os locais públicos ou privados de uso coletivo. Lei de Isenção de IPI, IOF, ICMS e IPVA para deficientes. As pessoas com deficiência física, visual, intelectual severa ou profunda, ou autistas, ainda que menores de 18 anos, poderão adquirir diretamente ou por intermédio de seu representante legal, com isenção do IPI em automóvel de passageiros ou veículos de uso misto, de fabricação nacional, classificado na posição 87.03 da tabela de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, TIPI. Secograma Nacional. Serviço postal destinado aos deficientes visuais que utilizam o braille para sua comunicação escrita. É considerado secograma o objeto de correspondência impresso em relevo pelo sistema secográfico, braille. São considerados também como secograma placas gravadas em relevo, clichês, e os registros sonoros expedidos por instituições de cegos,
oficialmente reconhecidas ou endereçadas a ele. Normas técnicas. ABNT, na NBR 9000-050/94. Há normas que norteiam a implementação de mudanças ambientais, de forma a eliminar as barreiras arquitetônicas. Por exemplo, a NBR 9000-050, Normas Técnicas ABNT, de setembro de 2004. Convenção da ONU sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada pela ONU em 13 de dezembro de 2006, em reunião da Assembleia Geral para comemorar o Dia Internacional dos Direitos Humanos, é um marco para militantes da justiça e equidade sociais e para seu público destinatário, com eixo focal na defesa de direitos e na promoção da cidadania.